Eles nasceram escravizados, mas se tornaram os homens mais poderosos do Oriente Médio, guerreiros ferozes treinados desde a infância que derrotaram cruzados, humilharam os mongóis e, por fim, tomaram o trono do Egito para si. Mas quem eram os mamelucos? E como um grupo de soldados sem pátria acabou criando um império? Hoje, no Espada em História, você vai descobrir a verdade por trás dessa tropa lendária, formada por homens que deveriam ser submissos, mas se tornaram mestres da guerra. No auge das cruzadas, o mundo islâmico enfrentava ameaças de todos os lados, cavaleiros europeus invadindo pelo Mediterrâneo e, mais tarde, os temidos exércitos mongóis avançando do leste. Para resistir, os sultões islâmicos recorreram a uma tática ousada: criar uma nova elite guerreira formada por escravos. Esses escravos não eram comuns, eles eram escolhidos a dedo ainda jovens, trazidos de regiões como o Cáucaso, a Anatólia, a Ásia Central e até mesmo dos Balcãs. Convertidos ao islamismo e separados de qualquer vínculo familiar, eles eram treinados com rigor para servir como soldados pessoais dos governantes muçulmanos, especialmente no Egito. O nome mameluco vem do árabe mamluk, que significa literalmente aquele que foi possuído. Mas, ironicamente, esses homens escravizados se tornaram uma das forças mais autônomas e poderosas da história medieval. Tudo começou por volta do século IX, mas foi no século XIII que os mamelucos realmente se destacaram. No Egito, eles formaram a espinha dorsal do exército do sultanato aiúbida, e foi lá que sua ascensão começou a se tornar inevitável. Ao contrário de exércitos convencionais da época, os mamelucos não eram recrutados entre a população local. Eles eram importados ainda adolescentes, convertidos ao islamismo, isolados de suas raízes e submetidos a um processo de formação rígido e quase monástico. Essa formação acontecia em escolas militares chamadas Kutab e nos palácios dos sultões, onde aprendiam a ler o Alcorão, leis islâmicas, etiqueta da corte e, claro, o principal, a arte da guerra. O treinamento físico era intenso, aprendiam esgrima, arco e flecha, equitação, táticas de combate em grupo e principalmente o uso da espada curva chamada cimitarra, arma símbolo dos guerreiros islâmicos. Eles também eram mestres no uso do arco composto a cavalo, técnica herdada de povos das estepes. Essa habilidade os tornava ágeis, letais e muito superiores aos exércitos europeus que ainda dependiam de infantaria pesada e cavaleiros em armadura. A hierarquia era bem definida. Um mameluco fiel e talentoso podia ascender na estrutura militar, chegando a comandar pelotões, regimentos e até se tornar emir. A lealdade era prestada diretamente ao sultão ou comandante supremo, não ao povo ou à nação. Com o tempo, essa irmandade criou laços tão fortes que passou a se ver como uma casta, uma classe de guerreiros governantes dentro do Estado. E esse orgulho, disciplina e capacidade bélica foram levados ao limite quando o maior inimigo da era medieval surgiu: os mongóis. Os mamelucos eram reconhecidos em todo o mundo islâmico como mestres da cavalaria. Seu estilo de combate misturava técnica, velocidade e precisão, moldado por séculos de tradição militar. A arma mais simbólica era a espada curva, chamada Shamshir ou Kilish. Essa lâmina, mais leve e afiada na ponta, permitia cortes profundos com grande velocidade, ideal para ataques a cavalo. Diferente das espadas europeias que exigiam força bruta, a Shamshir era uma extensão do corpo do guerreiro, elegante, rápida e letal. Mas os mamelucos não eram apenas espadachins. Eles se destacavam especialmente pelo uso do arco composto montado a cavalo. Esse tipo de arco feito com madeira, chifre e tendão tinha um alcance e uma força impressionantes e podia ser usado com precisão mesmo em alta velocidade. Além disso, utilizavam lanças longas, adagas curvas e até maças de guerra.
Muitos usavam escudos redondos de couro ou metal e armaduras compostas por escamas de aço sobre tecidos acolchoados, mais leves que as armaduras europeias, mas ainda assim resistentes. Taticamente, os mamelucos empregavam formações móveis e organizadas. Eles evitavam confrontos frontais diretos com tropas pesadas, preferindo atacar pelas laterais ou usar táticas de recuo falso, fingindo fugir para atrair o inimigo ao erro e então contra-atacar com força total. Essas habilidades fizeram deles uma das cavalarias mais temidas da Idade Média, e isso ficou provado nos campos de batalha, principalmente contra os invasores mongóis e cruzados. O auge do poder mameluco aconteceu no século XIII, quando o mundo islâmico parecia condenado à destruição. As cruzadas ainda assombravam o Oriente Médio e uma ameaça ainda maior se aproximava: os temidos exércitos mongóis. Foi então que os mamelucos escreveram seu nome na história. A Batalha de Ain Jalut, em 1260, é considerada um dos confrontos mais importantes da Idade Média. Liderados pelo sultão mameluco Qutuz e pelo general Baybars, os mamelucos enfrentaram os mongóis, que já haviam destruído Bagdá e pareciam invencíveis. Com estratégia, coragem e domínio da cavalaria leve, os mamelucos quebraram o mito da invencibilidade mongol. Foi a primeira derrota significativa do Império Mongol e impediu sua expansão para o Egito e norte da África. Ain Jalut salvou o mundo islâmico de uma destruição total. Depois disso, os mamelucos expulsaram os últimos cruzados da Terra Santa. Em 1291, tomaram a fortaleza de Acre, que era o último reduto cristão no Levante. A vitória marcou o fim definitivo das cruzadas no Oriente Médio. Sob o comando de líderes como Baybars, Qalawun e Al-Nasir Muhammad, o sultanato mameluco se expandiu e virou um dos centros culturais, comerciais e religiosos mais importantes do mundo islâmico. Controlaram o Egito, a Síria, o Hejaz, onde ficam Meca e Medina, e boa parte do Sudão. Eles não eram apenas guerreiros, patrocinaram a construção de mesquitas, escolas, bibliotecas e tornaram Cairo uma das cidades mais impressionantes do mundo medieval. Durante quase 3 séculos, os mamelucos resistiram a invasores, crises internas e até epidemias. Sua disciplina militar e liderança garantiram uma estabilidade rara para a época. Quando falamos em mamelucos, muita gente imagina guerreiros fanáticos, quase robóticos, que só sabiam obedecer. Mas a realidade é muito mais complexa e surpreendente. Mito 1. Eles eram escravos sem poder nenhum. Na verdade, os mamelucos eram escravizados no início, sim, comprados ainda jovens, muitas vezes da região do Cáucaso. Mas, diferente do que se espera, eles recebiam educação, treinamento militar e oportunidades reais de ascensão. Muitos se tornaram generais, governadores e até sultões. O próprio sultanato mameluco foi governado exclusivamente por ex-escravos, ou seja, era um sistema de escravidão que, ironicamente, permitia chegar ao topo do poder. Mito 2. Eles eram todos árabes ou muçulmanos de nascimento. Errado! A maioria dos mamelucos vinha de povos turcos, circassianos e até mongóis. Eles eram convertidos ao Islã após sua compra e treinados no Egito ou Síria. Muitos nem falavam árabe no começo da vida. Ainda assim, foram os grandes defensores do mundo islâmico, inclusive protegendo Meca e Medina. Mito 3. Eram só soldados. Os mamelucos formavam uma elite militar, mas também eram intelectuais, arquitetos, diplomatas e líderes religiosos. Eles financiaram escolas, universidades, obras públicas, aquedutos e mesquitas, deixando um legado cultural que ultrapassa o campo de batalha. Verdade! Eles eram imbatíveis na cavalaria. Isso é absolutamente real. Sua habilidade em combates montados,
O uso tático do arco e da espada e a capacidade de manobrar tropas com precisão fizeram deles uma das melhores cavalarias da Idade Média. Verdade! Tinham um sistema político instável. Apesar da força militar, o sistema mameluco sofria com traições internas. Como os sultões eram escolhidos entre os próprios mamelucos, disputas por poder eram comuns e golpes internos aconteciam com frequência. Com o passar dos séculos, o brilho dos mamelucos começou a se apagar. O que antes era uma tropa disciplinada e uma estrutura eficiente começou a ruir sob o peso da própria grandeza. No século XV, o sultanato mameluco começou a enfrentar sérias dificuldades. Epidemias de peste, crise econômica por conta da mudança nas rotas comerciais e uma crescente desorganização interna. Os sultões passaram a ser depostos e substituídos com frequência, e a corrupção minou a estrutura militar que outrora fora imbatível. Mas o golpe final viria em 1517, quando o Império Otomano, liderado pelo sultão Selim I, lançou uma campanha militar contra o Egito. Os mamelucos enfrentaram os otomanos nas batalhas de Marj Tabik e Ridania, mas estavam enfraquecidos. Mesmo lutando com bravura, não conseguiram resistir ao poderio otomano. O último sultão mameluco, Tuman Bey II, foi capturado e executado. O Egito foi incorporado ao Império Otomano e o sultanato mameluco chegou oficialmente ao fim. Mas isso não significa que os mamelucos desapareceram. Muito pelo contrário. Selim I percebeu o valor dos mamelucos como administradores e guerreiros, e muitos deles continuaram a ocupar cargos importantes sob o domínio otomano. Eles passaram a atuar como uma espécie de aristocracia local, especialmente no Egito, onde mantiveram influência por séculos. Mesmo após o fim do sultanato, o termo mameluco continuou a ser usado, e seu legado cultural, arquitetônico e militar sobreviveu. Mesquitas, escolas e fortalezas erguidas por eles ainda se destacam no Cairo moderno, servindo como lembrança silenciosa de uma era onde ex-escravos chegaram ao topo do mundo islâmico. E talvez esse seja o maior legado dos mamelucos: mostrar que, mesmo nas condições mais improváveis, a força, o conhecimento e a disciplina podem transformar destinos e reescrever a história. Dos mercados de escravos às grandes cortes do Oriente Médio, os mamelucos foram a prova viva de que a história não segue regras. Treinados desde jovens, moldados pela guerra e forjados na disciplina, eles deixaram de ser propriedade de alguém para se tornarem senhores de um império inteiro. Enfrentaram cruzados, resistiram aos mongóis e desafiaram o próprio destino, com espada em punho e honra no peito. E mesmo depois de séculos, seu legado ainda ecoa pelas ruas do Cairo, nas cúpulas douradas das mesquitas e nas páginas da história. Agora conta pra gente aí nos comentários, os mamelucos foram heróis, vilões ou apenas guerreiros tentando sobreviver num mundo sem piedade? Se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Espada e História e comenta qual tropa lendária você quer ver no próximo episódio. Nos vemos em breve com mais sangue, honra e verdade.